Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre ostentação, né? Essa palavra aí, ela tá muito em voga, né? O pessoal até gera, às vezes, umas brincadeiras, né? Então, porque tem aquela pessoa que está ostentando, está querendo mostrar para os outros que é rico, né? Então, carro novo, casa nova, fica tirando foto, fica postando, né, nas redes sociais. E você vai lá, logicamente, às vezes fica reparando, cutucando. Tem muita gente, né, também, que vai atrás disso. E eu vou falar sobre isso, né, nesse podcast completo sobre a palavra ostentação e como ela pode estar atrapalhando, né, o que a gente fala muito sobre prosperidade financeira. Lembrando que prosperidade não tem a ver só com dinheiro, né? Então tem um treinamento nosso, o Hércules, não, o método Hércules, que a gente fala sobre isso, das 5 riquezas da prosperidade. Prosperidade é muito mais além, né? E quando a gente fala de prosperidade financeira, pessoas que são ricas, né, de verdade, financeiramente, elas não ostentam, elas não ficam mostrando para os outros, né? E eu vou falar sobre alguns conceitos que vão ser extremamente válidos e até mesmo se você quiser compartilhar com aquela pessoa que está precisando ouvir, compartilha, né, que vale muito a pena. Quando a gente pensa, né, da origem da palavra ostentação, né, da etimologia, o verbo ostentar vem do latim ostendere, que significa ob, né, no caso, à frente, mas tendere, que significa alongar, esticar. Então, alongar, esticar o que está à frente. É como se você exagerasse suas posses ou qualidades para impressionar os outros. Esse é o conceito de ostentação, né? Não mudou, né? Tem algumas palavras que até eu falo com vocês em relação à mudança, né, latina, ou mesmo indo-europeia, ou mesmo de outras línguas, mas o verbo ostentar ainda continua do mesma conotação. Por que isso é tão importante? Porque quando você ostenta, quando você quer impressionar os outros, quando você exagera, você está gerando, primeiro, né, é o eu ou o ego, né, a sua essência ou quem você acha que você é nessa realidade, nessa dimensão. Primeiro é o ego, né? E aqui eu não vou falar em relação aos termos da psicologia, né? Como eu sempre falo. Aqui a gente usa a alquimia da mente, que é a nossa própria metodologia. Quando a gente fala o ego, é isso, egocentrismo. Então você só pensar em você. Você pensa em relação a, muitas vezes, até mesmo a ganância, né? Que seria a riqueza pela riqueza. Né? Então você não pensa, por exemplo, no que os outros têm também. Né? Lembrando que as pessoas que são ricas financeiramente falando, elas não ostentam. Guarda sempre isso. Elas não estão, inclusive, nas redes sociais mostrando os carros que elas têm, as casas. E muitas vezes são carros ou casas meio antigas. Elas moram mesmo nos lugares que elas gostam. Não precisa ficar comprando coisa nova, né? Não precisa, por exemplo, ficar sempre comprando tênis novo. Eu sempre falo isso, né? Porque tem gente que tá vestido novo, joias novas, né? O que acontece é o mundo da fantasia, da matrix mental, então do consumismo, do imediatismo, da ansiedade, do estresse, e o mundo real, que na verdade é o único mundo que existe. Tanto que pessoas que são ricas materialmente, elas sempre falam que, e essa é a lei, se você prestar atenção, isso aí há milênios. Guarda esse mantra também que eu vou compartilhar com você agora. O dinheiro sempre sai das mãos dos impacientes para os pacientes, tá? Então vou repetir o mantra. O dinheiro sai das mãos dos impacientes para os pacientes. Então, se você vai para uma Instagram, vai para uma rede social, né? Eu estou só citando algumas redes sociais. Qualquer rede social, né? Mas se você vai lá para ver o que os outros têm, você já está querendo o quê? Ostentar. E quando você vai nessa ostentação, o que você gera? Você gera medo. Você gera comparação. Na psicologia, a comparação já começa, já nasceu ruim. Porque quando você gera uma comparação, sempre vai ter um vencedor e um perdedor. Então, alguém vai ter um carro mais bonito que o outro, né? Ou mesmo uma esposa, um marido mais bonito que o seu, ou a sua. Em relação a filhos, né? Então, uma tem filho, a outra não tem, né? E aí você começa a comparar e começar sempre, e esse instrumento da comparação, na maioria das vezes, né, é como se fosse um gatilho mesmo de medo, de sobrevivência seu, você sempre começa a se achar que você sempre está para trás. Tem gente conseguindo ter dinheiro, eu não estou conseguindo. Tem gente que tem uma família bonita, eu não consigo. Tem gente que consegue viajar para o exterior e eu não consigo. Né? Então eu sou um fracassado, uma perdedora, eu não consigo nada na minha vida, eu estou trabalhando num lugar onde eu não sou valorizada. Eu quero dizer
você começa só a usar o sistema límbico, você começa só a usar suas emoções. E emoção é uma memória do passado. Então a emoção vai reverberar dentro de você algo que não é real, que é palpável, tangível, sabe? Vai trazer os fracassos que você já teve. E é normal, né? É muito normal a gente relembrar daquilo que não deu certo. Mas muitas das vezes, relembrar não é, na verdade, deixar relembrar. Basicamente, o que a gente faz muito é aumentar um caos, vamos dizer assim. Por isso que a ostentação vem de exagerar. Por isso que acontece muito com as pessoas é que elas nunca estão satisfeitas. Já percebeu isso? Né? As pessoas não estão satisfeitas, por exemplo, com o que elas ganham. Elas não estão satisfeitas com aquilo que elas leem. Elas não estão satisfeitas com aquilo que elas têm. Né? E eu não estou dizendo que, na verdade, você vai ter que ser uma pessoa satisfeita com tudo. Não é nesse sentido. Mas a grande maioria da nossa vida se trata da disciplina. Né? Então vão ter momentos que você não vai ter muitas alterações, vamos dizer assim. E vão acontecendo várias vezes isso. Por exemplo, se você ganha R$100, você vai ganhar 200. Se você ganha 200, você vai ganhar 300, né? E, inclusive, né, teve uma época da minha vida que o meu primeiro salário foi R$300. Eu achava ótimo, né? E para mim aquilo era uma representação de sucesso e riqueza. Entendeu? Mas você vai aumentando, né? Por exemplo, a concepção da sua vida, de existência, que às vezes aquele R$300 já por exemplo, não dá para pagar suas contas, mas ao mesmo tempo, aqueles R$300, né? Eu tô dando um exemplo aqui no caso, no meu caso, mas pode ser o seu caso, aqueles foram o dinheiro mais suado, mais bonitinho, sabe? Mais rico que eu recebi. Porque foi algo de coração, foi algo que, na verdade, me fez ver o que eu posso fazer se eu trabalhar duro, se eu trabalhar com esperteza, no sentido de inteligência, né? Então, é aquela coisa do mantra em inglês, né? Work hard and work smart. Então, você trabalha duro, mas você trabalha com inteligência, né? Porque esperteza em português o pessoal acha que é passar a perna, mas smart é esperteza, se a gente traduzir, né? Mas seria, no caso, inteligência, tá bom? No conceito mais semântico, mais parecido, correto? Então, quando a gente pensa sobre isso, quando você quer ostentar, você gera um medo, você gera o quê? Que as pessoas se comparem a você. Você está querendo ser mais importante, ser alguém. É como se tivesse, por exemplo, um palco, né? O que o palco reverbera nas religiões, por exemplo? Que existe alguém lá no alto. Né? Qualquer religião é assim. Qualquer culto ou doutrina. Existe sempre o quê? Um altar, existe uma representação ali, no caso, ritualística. Até mesmo em escolas iniciáticas, ordens, né? Basicamente também tem isso. Qual que é o conceito? Que, na verdade, ali é maior do que ao redor. E quando você faz uma ostentação, quando você quer mostrar para os outros que você que você tem, que você faz, você está gerando medo para você, porque você está esperando a aprovação dos outros. Mas o que acontece na maior parte das vezes que você espera a aprovação dos outros? Essa aprovação nunca vem do jeito que você quer. Essa aprovação sempre é de uma pessoa que, na verdade, é negativa. Essa aprovação, muitas vezes, na verdade, vão vir de pessoas que você nem conhece. Essa aprovação pode gerar críticas duras. E essa aprovação, em sua grande maioria, não vai te deixar mais feliz, mais rico, nem próspero. Por que alguém, em sã consciência, vai querer mostrar para os outros o que ela quer, o que ela é, o que ela faz? Você está prestando atenção? E esse é o mundo hoje da Matrix mental. As pessoas querem mostrar para os outros algo que elas fazem, que elas são, o que elas têm, para agradar os outros, não para agradar a si mesmas, a si mesmos. Então, o grande conselho que eu dou para você, primeiro, né, reverberar de novo essa afirmação: ostentação não é prosperidade financeira. Você não precisa mostrar para os outros que você é rica. Você não precisa mostrar para os outros que você é feliz. Você não precisa mostrar para os outros que você tem prosperidade. A única pessoa que precisa saber disso é você mesma, é você mesmo. E quanto mais você usar isso a seu favor, então na sua essência, né? Não estou querendo dizer aqui que você não pode mostrar, não são os extremos, mas se você só fizer isso, a grande maioria das vezes você vai se sentir pior. E não é esse intuito aqui quando a gente criou a Alquimia da Mente, para que as pessoas no mundo inteiro, nas galáxias, em toda a existência, compreendessem. Né? Até para te ajudar em relação a isso, porque às vezes é meio algo difícil. É algo difícil às vezes de mudar, porque você já aprendeu que é desse jeito. Clica no primeiro link da descrição.
O que mais acontece dessa reprogramação mental é você refazer tudo. É como se começasse do zero, sabe? Todas as atitudes que você faz rotineiramente, elas foram aprendidas e dessa maneira é o certo. E muitas vezes você tenta mudar, é meio que você retroage, ou seja, não obtém os mesmos resultados. Por isso que eu te indico, clica no primeiro link da descrição, que tem uma estratégia super interessante que vai poder te ajudar. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.